Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que estão tudo bem. Eu quero que vocês abram essa câmera para eu ver vocês, que assim eu não fico aqui que eu estou a falar sozinha, né? Olá, irmão Denilson, tudo bem? Olá, irmã Mônica, como é que você está? Está tudo bem também? Irmã Ana, irmã Andrea, irmã Silvana, irmã Dilvana. Vamos lá. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um culto de quinta-feira. E que vocês sejam todos bem-vindos e que Deus dê a vocês uma bênção muito especial para vocês. E que nós podemos estar sempre a orar um pelos outros, né? Boa tarde, irmãs. Estou aqui secando o cabelo, mas estou ouvindo vocês, viu? Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Esta promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu Rei, meu Salvador. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Eu vou, com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Olá, boa tarde a todas. Boa tarde, pastor Agnaldo. Seja bem-vindo para nós. Deixa eu ligar. Boa tarde para mim, acho que já é boa noite aí para vocês, né? É isso mesmo.
Espero que está tudo bem com você, aí, com a sua família. Tudo bem. Minha esposa está tá passando por um probleminha que chama-se uma chikungunya, né? Ou dengue, aquele mosquitinho. Uhum. Ela pegou esse daí, está sentindo umas dores aqui por causa desse problema, mas logo, logo vai passar. Já está na fase de terminal. Graças Amém. a Deus. Amém. 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 Então, quem puder, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar, que Deus possa deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada, Senhor, por essa tarde que nos deu e essa noite, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, trazer irmãs, Senhor, e irmãos, Senhor. E agora a mensagem que o pastor vem trazer, que não vem dele, mas sim vem de ti, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre ela, tudo o que ele vem falar aqui para nós, Senhor, que nós podemos ter experiência e pôr em prática, Senhor. Não que nós estamos merecedores, Senhor. Nós sabemos que aqui está alguns irmãos, Senhor, que não estão se sentir bem, Senhor. Que o Senhor vem estar estender a tua mão poderosa sobre eles, Senhor. E que vem dar a eles a cura, Senhor. E que o Senhor vem estar com todos nós, Senhor. Vem estar com os enfermos que estão nos hospitais, Senhor. Vem estar com aqueles que estão a passar por alguma necessidade, Senhor. De casa, comida ou qualquer outra coisa, Senhor. Eu pura raportos sobre relacionamento, Senhor. O Senhor vem estar ali, dá a eles sabedoria e entendimento. Não que nós estamos merecedores, é por amor do Senhor Jesus nós oramos. Amém. 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 O tempo é tudo seu, pastor. Já posso começar? Tá bom. O senhor faz a apresentação, diz onde mora, onde vive. Então, agora o tempo é seu. Tá bom, deixa eu então, eu falei para você, deixa eu dizer aqui para vocês. Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui. A Ivânia, juntamente com a Anderlândia, me convidaram para ter esse momento de oração e de meditação na palavra de Deus. Como o grupo é de mães que intercedem pelos seus filhos, e o tema que gira é sempre em torno, né, de educação, e eu comecei a pensar qual o tema que eu poderia trazer. Eu não sou educador, mas eu encontrei um material aqui nos meus arquivos que eu acredito que vai preencher direitinho o requisito, né, de estudo para esse momento. Tá? Eu estava justamente tentando transformar o conteúdo em PowerPoint, mas eu não consegui. Então, eu vou trabalhar com tentar compartilhar aqui com vocês o conteúdo que eu tenho aqui, que é do... Eu pensei muito do que eu poderia falar, mas um episódio me chamou a atenção e eu resolvi justamente falar um pouquinho sobre esse episódio. O que aconteceu? Eu sou pastor, sou natural de São Paulo e depois, como pastor, eu me formei no IAEND, fui fazer teologia lá. E aí eu saí de cidade em cidade, né? Distrito em distrito, pregando o evangelho. Eu sou pastor há 12 anos. Por sinal, hoje é dia 12, né? Amanhã eu estou fazendo até aniversário, né? Estou fazendo aniversário e estou completando 60 anos, 13 anos de ministério, 60 anos de vida que o Papai do Céu tem me concedido. E desse período, de lá para cá, principalmente no ministério, aconteceu um episódio que me chamou muita atenção, que foi... Só fazer aqui, deixa eu ver se eu vou poder fazer. Não. Que foi... porque está aqui na tela principal, Ivânia, o nome de Ciderlândia Pereira. Tá? Tem que arrumar aqui a tela, colocar... Acho que está aberto todos os oradores.
um episódio que aconteceu no meu ministério, num dos distritos que eu passei, eu conheci, fiz muita amizade na cidade e tal. O pastor faz isso, né? E no Dia da Mulher, a prefeitura realizou um programa para 700 mulheres e me convidou para participar fazer uma pregação, levar uma mensagem para essas mulheres. Ele convidou a mim e a um padre. E o padre, eu conhecia o padre, já conhecia, conversava muito com ele, nós já tínhamos uma amizade. E lá nós, aguardando a hora de nós conversarmos, sabe, 700 mulheres dentro de uma quadra, onde tem mulher, onde tem mãe, né? Tem criança, né? E as crianças correndo para lá e para cá e tal, e os professores ali tentando segurar as crianças, precisa de ver. E a programação querendo acontecer, e nós aguardando ali. Aí o padre virou para mim e falou assim, olha, ele disse bem assim, onde tem mulher, tem criança. E onde tem criança, tem que ter alguém que tome conta delas. Senão, fica complicado. E aí, estou vendo lá os pais, alguns pais, uns preocupados, outros não, tal, em manter as crianças ali perto deles, outros correndo, e os professores correndo atrás dessas crianças. Alguns, né, algumas pessoas ali que estavam envolvidos com o programa, as mães iriam receber uma homenagem, ia ganhar uns brindes, tinha umas cestas básicas, elas iriam levar também. Era uma escola municipal. E aí o padre, então, observando todo aquele movimento, ele olhou para mim e disse assim, você está vendo essas crianças tudo aí? Criar é fácil. Olha o que ele falou para mim, tá? Criar é fácil. Educar é diferente. Criar, a gente cria cachorro, bota a comida dele lá e deixa ele lá. Se bem que não está mais assim, não. O cachorro tem que educar também, né? Mas ele usou esse termo. Criar, a gente cria cachorro, gato, a gente cria. Agora, a criança, a gente tem que educar. Isso me marcou, e eu já usei essa história algumas vezes, quando falo de educação, quando falo de pais. Eu falei, Senhor, eu vou falar da influência. A Ivânia ficou me pedindo qual o tema, pastor, qual o tema. Eu falei, rapaz, eu vou falar da influência da educação. E aí, pesquisando nos meus materiais, estava lendo Espírito e Profecia e tal, aí encontrei esse conteúdo de uns irmãos. Eu vou ver se consigo. Posso compartilhar? Tem como compartilhar a tela? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Por favor, me permita compartilhar a tela. Agora estou conseguindo. O conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês, está dando para ver direitinho aí, Vânia? Boa. Influências no desenvolvimento espiritual da criança. Esse é um material do professor Antônio, Olga e Nizim Estrada. São educadores e foram eles que desenvolveram esse slide, tá bom? Muito bem. Ele começa dizendo o seguinte, o desenvolvimento da moralidade é resultado da personalidade, das atitudes e da cultura. Os valores morais são desenvolvidos ao mesmo tempo que o desenvolvimento cognitivo da criança. As crianças captam muitas ideias acerca do que é bom através da televisão e outros meios massivos, né? E hoje em dia tem aí o celular, algumas crianças mesmo, né? Com 7, 8, 10, 12 anos, né? Com um celular na mão, elas assimilam, né? Elas pegam todo esse conteúdo que elas veem e também do que houve à sua volta. Melhor ainda, do que vem e escuta acerca delas. Então, elas não só aprendem pelo que veem, através das mídias sociais, mas através do que escutam, do que elas veem aí ao seu redor, do que elas escutam acerca delas. Nossa necessidade básica é um reavivamento moral e espiritual que alcançará todos os aspectos da nossa vida.
o desconforto, a injustiça econômica e social, a ameaça nuclear, as guerras, as condições de pobreza extrema, nunca se solucionarão sem uma mudança no coração, na qual a cobiça e a indiferença sejam substituídas pela compaixão e o sacrifício. Em uma época de crescente estresse e pressões econômicas e pais muito ocupados e famílias desestruturadas, a tarefa da educação moral se tem convertido num verdadeiro desafio. Aí, aqui, agora, eu quero voltar para a experiência que eu tive lá com o padre. Sabe, a nossa maior dificuldade hoje, devido à demanda que uma família tem, demanda financeira, demanda de estrutura, demanda, por exemplo, da própria educação, demanda da religiosidade. Tudo isso tem proporcionado, tem dificuldade a educação dos filhos. Hoje, muitas mães, todo mundo tem conhecimento, a maioria, muitos lares passam por essa experiência, que é mães trabalhando e filhos sendo educados por profissionais, sendo educados por empregados e assim por diante. Influências no desenvolvimento espiritual da criança: natureza do indivíduo, o tempo, o meio e a agência. Vamos lá. Natureza do indivíduo. Por causa do pecado, a natureza humana se corrompeu. A criança não nasce com uma bagagem espiritual. A espiritualidade deve ser ensinada e desenvolvida. Jean Piaget e Lawrence Kohlberg afirmam: as crianças não têm a capacidade de emitir juízos morais até que consigam um alto nível de maturidade cognitiva. É verdade. O Piaget está certíssimo, né? Que não há nenhuma moralidade, ele também defende que não há nenhuma moralidade antes dos 3 anos. A criança atua sem um entendimento das questões morais. A criança não é capaz de pensar o que está implicado. Ela só fará aquilo que tenha sido ensinada. Verdade. Então, o desenvolvimento moral e o desempenho de papéis, como é que funciona? Pelo desempenho de papel, se entende a capacidade de assumir o ponto de vista de outra pessoa. No desenvolvimento moral, se notará uma progressão desde o pensamento egocêntrico da criança até o pensamento moral. E as crianças, vocês sabem, né, que por natureza, por causa dessa natureza pecaminosa, elas são egocêntricas. Eu lembro, como eu percebo, é fácil perceber, às vezes os pais contribuem para isso, é fácil perceber e às vezes os pais contribuem para isso. Exemplo, quando a criança completa o seu 1º ano, o pai vai e faz uma festinha para ela, não é? A festinha, a criança com 1 ano de idade, ela não tem muito entendimento do que está acontecendo, não é? É um prazer muito maior dos pais do que da própria criança, porque ela não tem esse entendimento. No entanto, essas festas de aniversário, essas comemorações acontecem. E aí, pega a criança, coloca atrás de um bolo, bate palma para ela, leva presente para ela, não sei o que, tal. A criança vai crescendo achando que tudo gira em torno dela. E a gente acaba dando uma pitada, ensinando para a criança, né, a ser egoísta, a achar que as coisas giram em torno dela. Então, no desenvolvimento moral se notará uma progressão desde o pensamento egocêntrico, porque na medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo que a festa de aniversário que ela tem a festa dela e tem a festa do coleguinha, que a gente leva na festa do coleguinha. Aí ela vai aprendendo. Mas ali no 1º ano, no 2º ano, 3º ano, a depender dessa relação, desse ensinamento moral, dessa separação, ela pode crescer egoísta, né? E aí o pensamento moral tem que ser desenvolvido. E é nessa idade, a irmã Ellen White defende justamente isso, que é nos primeiros anos de vida que esse aspecto da formação moral tem que acontecer.
Portanto, consciência moral significa ter consideração pelo bem-estar dos demais. O juízo moral é imaginar como a outra pessoa pensa e sente. A gente pode chamar isso de empatia, né? Nos colocarmos, né, e viver, ver como é que a outra pessoa age, o porquê age, e assim por diante. Então, são 4 etapas de desenvolvimento moral segundo Shellman. Dos 4 aos 6 anos, as crianças são egocêntricas. A criança pensa que seu ponto de vista é o único. Seu comportamento vai estar determinado por essa crença. De 4 a 6 anos. Nessa idade, muitas desobediências não são desobediências, é falta de desenvolvimento moral. Olha que interessante isso aqui. Em lugar de rotulá-la ou repreendê-lo por desobediência, devemos ensiná-lo a pensar e atuar de outra forma. O assim chamado egoísmo não é porque sejam mal ou insensíveis. O que acontece é que, nessa idade, lhes custa imaginar como as outras crianças se sentem. Aí a gente vê, é muito comum, né? As crianças estão no parque, cada uma tem o seu brinquedo, aí uma delas vai lá e toma o brinquedo da outra, não quer nem saber, e briga, e quer arrancar o brinquedo da outra, por causa dessa questão. Por isso é que a moralidade deve desenvolver-se, deve ser trabalhada essa questão moral. A criança começa a se dar, de 6 a 8 anos, a criança começa a se dar conta de que outras pessoas podem interpretar uma situação de uma forma diferente de como ela vê. Ela começa a dar conta. Não só a conduta conta, mas também a intenção. A criança tem a consciência recíproca, se dá conta de que nem todos pensam como ela. Porém, também sabe que as pessoas se dão conta de que ela tem um ponto de vista. Conceito de respeito. Agora tem a capacidade de captar, né, de 10 a 12 anos, ela tem a capacidade de captar o ponto de vista de uma terceira pessoa. Tem a habilidade de considerar diferentes pontos de vista, consciência, respeito e flexibilidade. Oi? Posso seguir? Estou seguindo. Considera que a comunicação agora, quando entra na etapa da adolescência, ela considera que a comunicação e o desempenho de papéis muitas vezes não resolvem disputas sobre valores. Portanto, no tempo, é na infância quando são colocadas as bases para o seu desenvolvimento espiritual através da relação com os adultos. Na obra de Deus, a família constitui o melhor plano para o crescimento moral e religioso da criança. A influência da família é indiscutível. Se as mães cristãs apresentarem à sociedade filhos que tenham integridade de caráter com princípios firmes e moral sã, terão realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. Hoje em dia, nas escolas, agora na Páscoa, uma professora me chamou para falar sobre a verdadeira Páscoa, o sentido real da Páscoa. E aí eu vi as crianças e ela me dizendo assim: pastor, não daria para o senhor fazer um trabalho aqui com essas crianças, um trabalho religioso, um trabalho moral, porque aqui as famílias que frequentam essa escola, é uma escola municipal, as famílias que frequentam essa escola, elas são totalmente desestruturadas. As crianças não sabem muitas vezes o que é certo, o que é errado, e a gente tem que ficar aqui ensinando na escola. E esse não é o papel, exatamente o nosso papel, a partir do momento que ela entra na escola. E é verdade, quando uma criança entra na escola, esse conceito de moralidade, ela já precisa trazer com ela respeito, aprender a ouvir para poder falar, ter compromisso com o horário, com tarefas e assim por diante, né? Então, se as mães cristãs apresentarem à sociedade filhos que tenham integridade de caráter, com princípios firmes e moral são, terão realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. O papel mais importante de uma mãe é justamente esse de educar a moral para o seu filho. E nós sabemos disso.
Devidamente educados para assumir seu lugar na sociedade, seus filhos são a maior evidência do cristianismo que possa ser dada ao mundo. E isso está escrito em Orientação para a Criança, página 163. Deve ser o objetivo de cada pai alcançar para seu filho um caráter bem equilibrado, simétrico. Deve-se pôr um fundamento correto. Erigir uma armação forte e firme, prosseguindo, então, dia após dia na obra de edificar, polir e aperfeiçoar. Novamente, Conselhos sobre Professores, Pais e Estudantes, página 95. Agora, o meio. A Bíblia é o meio para o desenvolvimento espiritual da criança. Eu lembro, quando eu e minha esposa, nós tivemos filhos, minha esposa trabalhava era gerente de uma loja, e o nosso menino, nosso primogênito, estava com uma empregada. Eu trabalhava, ela trabalhava, estava com uma empregada. E aí aconteceu um episódio que nós não gostamos, né? A nossa criança foi maltratada, e aí, desse momento em diante, aconteceu algo. Minha esposa tomou uma decisão que eu creio foi providência divina. O maltrato que nosso filho recebeu foi providência divina, porque minha esposa, a partir daquele momento, ela tomou a decisão de tomar conta dos nossos filhos. E aí o que aconteceu? Eu falei para ela, vamos embora, não se preocupe não que eu dou conta. Aí falei para ela que dava conta e Deus abençoou e realmente dei conta, e ela passou então a educar os nossos filhos. Antes de ela estar com os nossos filhos, nós não tínhamos tempo para poder fazer o culto com os nossos filhos. E depois que ela passou a ficar em casa, os cultos aconteceram com a assiduidade que precisava acontecer. E os meus meninos estudaram, né? A gente providenciamos conteúdos para eles, bíblicos, as belas histórias da Bíblia, eu imagino que muitos aqui já ouviram falar. E aí, minha esposa, todos os cultos, quando dava certo para mim fazer o culto com eles, a gente fazia o culto, nós líamos as belas histórias da Bíblia. Os meus filhos aprenderam, conheceram a Bíblia através dessa literatura, e nós líamos um capítulo a cada dia. Para mim, para minha esposa, para os nossos filhos, foi uma bênção no céu. Então, a Bíblia se constitui o melhor meio, eu até diria o único meio para o desenvolvimento espiritual da criança, espiritual e moral. As crianças devem ser instruídas de maneira que estejam familiarizadas com a palavra de Deus. A habilidade de discernir entre o bem e o mal somente se pode obter mediante a dependência individual de Deus. Cada um deve aprender por si mesmo, com o auxílio dele, mediante a palavra. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. É o que está escrito em Salmo, capítulo 78, versos 3 a 8. Continuando. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. É o que está escrito no Salmo 78, versos 3 a 8. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Essa, então, é a ordem. A outra ordem: instruir a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se apartará dele. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7 diz: estas palavras tu as inculcarás, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O mundo não necessita de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Necessita de homens cuja habilidade é dirigida por princípios firmes. Eu vou parar por aqui, o conteúdo é bem extenso, mas eu quero, sem uma
sem uma formação religiosa, sem uma formação bíblica, sem um tempo para poder estudar a palavra de Deus, os nossos filhos não vão aprender, não terão princípios bíblicos, nem princípio moral. E não vão amar a Deus. Portanto, a nossa influência prática para a vida dos nossos filhos é a seguinte: quando eu dedico uma criança ao Senhor, eu sempre falo isso para os pais. Pai e mãe, se o seu filho ver você lendo a Bíblia, o seu filho vai querer ler a Bíblia. Se o seu filho ver você de joelhos dobrados, ele vai dobrar os joelhos do seu lado. Já vi os meus meninos dobravam, quando a mãe dobrava os joelhos, ele dobrava o joelho também. Se os seus filhos verem seus pais indo para a igreja, os filhos também irão para a igreja. Se os seus filhos verem nós pais, é por isso que o tema é influência. Se os filhos verem nós pais tendo atitudes coerentes, atitudes corretas, e me fez lembrar de uma história muito interessante, os filhos aprenderão. São duas histórias, duas que eu acredito que são possíveis de serem verdades. Duas histórias que eu quero contar para vocês. A primeira dela é a seguinte: o pai foi no matinê, foi no cinema com o filho, com os dois filhos. Os dois, o maior e o menor. Aí, eles não eram muito crescidos. E aí, quando foi passar na bilheteria, a criança que tivesse menos de 7 anos, paga meia. E aí, quando o bilheteiro perguntou qual a idade do mais velho, ele fala assim: o mais velho acabou de fazer 7 anos. Então, pagou uma inteira. E aí, depois pagou meia para o menor. Quando ele entrou, que ele estava lá aguardando a hora do filme chegar, aí o bilheteirista passou e falou assim: olha, se você tivesse me dito, o seu filho tem 7 anos, não parece. Se você tivesse me dito que ele tem 6 anos, eu acreditaria. E aí você poderia pagar meia. Você estaria economizando meia entrada no cinema. Aí o pai falou assim: é verdade, eu poderia economizar meia entrada. Mas o que eu iria dizer para o meu filho? Mentindo, dizendo que ele teria 6 anos, quando na verdade ele tem 7 anos. Bonito isso, né? Então o pai educou o filho, ele deu um ensinamento ali muito importante para o filho. A outra história que eu ouvi foi a seguinte: um camarada foi no supermercado, ele estava com o filho, ele foi no supermercado e lá, depois de fazer as compras, na hora que ele foi sair do estacionamento, por um descuido, ele bateu na porta de um carro e amassou a porta do carro. Esperou, procurou, buzinou, não apareceu ninguém. E aí o filho só observando ele. Aí ele foi lá, pegou um pedaço de papel, escreveu e disse assim: olha, amigo, por descuido eu fui dar uma ré aqui, amassei a porta do teu carro, esse é o meu telefone, pode me procurar para que eu possa fazer o reparo. Pegou o papel, levantou o para-brisa, colocou o papel lá, e aí a criança fala assim: pai, e o homem vai te procurar? Aí ele falou assim: eu tenho quase certeza que sim, filho. Eu falei assim: pai, o senhor poderia ter ido embora e ele não ia saber de nada. Pois é, filho, mas você acha que tá certo isso? Estaria certo eu ir embora e não dizer nada? Ele falou assim: não, pai, não estaria certo. Então, mais outra lição que ele ensinou para o filho. Muito da moral, do respeito e do amor a Deus que os nossos filhos têm hoje, eles têm por nossa causa, pela educação que nós damos, mas principalmente pelo testemunho que nós damos. E esse é o meu pedido e minha oração para cada um de vocês, para cada um de nós aqui, né? Eu me incluo, eu também tenho um pai, logo, hoje, o meu filho mais velho, que graças a Deus, nunca saiu da igreja, graças a Deus, ele está com 30 anos hoje. Hoje ele é diretor do Clube de Desbravadores e me deu um neto, bonitinho. Outro dia ele tirou uma fotografia do neto, ele me deu um neto. E a gente agora, eu como pai e avô, tenho também esse dever moral, né? E espiritual, principalmente como pastor, de educar, de apresentar para o meu neto e continuar mostrando para o meu filho que esses princípios cristãos, que o amor a Jesus, a moral que a palavra de Deus nos ensina, elas precisam ser praticadas, porque, na verdade, serão praticadas até o céu. Não é verdade? Até no céu nós viveremos
guardaremos os mandamentos e adoraremos ao Senhor. E a melhor forma de a gente educar, então, é sendo uma influência positiva na vida dos nossos filhos. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês que aqui se encontra. Que nós possamos ter esse objetivo. Às vezes, o bem, às vezes não, na maioria das vezes, os bens materiais nunca vão substituir o brinquedo, o presente, o passeio, nunca vão substituir a presença e o ensinamento que um pai precisa dar aos seus filhos. E os hebreus, eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Duas coisas que os hebreus ensinavam para os seus filhos. A Bíblia, as crianças hebreias, elas decoravam a Bíblia, e uma profissão. Normalmente, quando o pai era carpinteiro, o filho era carpinteiro. Quando o pai era pedreiro, o filho era pedreiro, porque o pai passava para o filho o que ele sabia e assim por diante. Jesus, ele foi carpinteiro porque José era carpinteiro. Então, as influências que os pais transmitem para os filhos é o que vai fazer a diferença na formação moral e espiritual deles, na formação educacional deles. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser esses pais que fazem a diferença na vida dos nossos filhos, para que eles possam fazer a diferença na sociedade. Então, educar não é a mesma coisa que criar. Tem muita gente que está criando filho, mas o correto é educar os filhos. Então, que Deus nos ajude a educar os nossos filhos. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. O áudio está fechado, Ivânia. Ainda está fechado. E o seu também, Aderlândia. Teu áudio está fechado. Ambos os áudios estão fechados. Ok. Muito obrigada, pastor, por essa mensagem que nós podemos pôr sempre em prática, né? Que nós estamos sempre a aprender, cada dia estamos a aprender. Muitas vezes nós, como os pais, né? Nós damos alguma coisa para a criança para nós podermos tentar fazer alguma outra coisa e nós não sabemos o que nós estamos a fazer é errado. Então, nós, às vezes, temos que ter muito cuidado no que nós estamos a fazer. Eu falo para mim, para minhas experiências próprias, porque eu tenho 3 crianças aqui em casa e eu tenho um adolescente de 13 anos. De vez em quando, eu tenho que fechar ele o telefone, porque tem um programa que o meu marido põe no telefone dele e no meu. Então, quando eu vejo que ele está muito no telefone, eu vou lá caladinho, eu fechei ele o telefone, assim já para. Se eu falar uma vez, 2 vezes, naquele trecho eu já não falo, eu já fecho o telefone. Então, eu não sei se eu estou a ser rigorosa demais ou estou a ser correta, né? Mas, aqui no nosso, eu estou vendo aqui no grupo o Wesley. O Wesley é um educador. E ele, rapaz, eu tenho certeza que ele pode dar uma contribuição boa com relação a isso. Mas deixa eu aproveitar a tua fala, me veio algo em mente. Às vezes a gente fica na nossa preocupação com... Eu vou usar esse termo, tá? Na nossa preocupação do status, de manter o status, de ter os recursos para poder realizar os sonhos, a gente esquece que o objetivo principal como família e como educar, o nosso objetivo, a nossa responsabilidade como educador, preparando os filhos para um futuro, sabe? Para um futuro cristão, para que eles sejam missionários cristãos, principalmente. E aí nós pecamos quando a gente corre mais atrás, muitas vezes, do desenvolvimento profissional, desenvolvimento acadêmico, e deixamos a desejar na formação moral dos nossos filhos. Eu conheço algumas famílias que focaram muito nesse aspecto e hoje estão tendo dor de cabeça porque os filhos não estão correspondendo, porque eles não alcançaram, não chegaram
a um nível de espiritualidade, de procedimento, comportamento que pudesse, agora, o pai sentir orgulho do filho. E, pelo contrário, o pai está tendo dor de cabeça com o filho porque faltou justamente esse equilíbrio. Muitas vezes é melhor ganhar menos, e foi por isso que eu digo, quando minha esposa deixou a gerência da loja lá, a nossa renda diminuiu, foi uma bênção para nós, não é? Porque hoje nós temos orgulho dos nossos filhos. Tem um filho que é formado em psicologia, deu trabalho, mas formou-se, amém. Tem um outro que está se formando em medicina, está dando um trabalho medonho para se formar em medicina, mas vai conseguir o importante. Mas ambos estão ali, né? Então, nesse sentido, foi uma bênção gigante para mim e para minha família. Amém. Se as irmãs também têm algum tempinho, as irmãs podem fazer alguma pergunta para o pastor. Ficam à vontade e o pastor também sente-se à vontade. Depois, o pastor pode fazer a oração para finalizar. Tá certo. Boa tarde, pastor. Não peguei o início aí, mas depois eu volto lá no início e ouço. Tá certo. Esse livro que o senhor falou, eu tenho toda a coleção, a Bíblia Ilustrada. Isso é fantástico. Tenho. Tenho também. Meus filhos hoje estão adultos, filhos vencedores. E aquele também, Como Formar Pequenos Cristãos. Quando nós temos a nossa responsabilidade com os nossos filhos, é para o crescimento deles, né? Ivânia falando aí, eu tenho um de 19 e um para fazer 21 agora. Inclusive, está fazendo uma animação, mais velho. Bom. E hoje, meu caçula é tinhoso, 19 anos, ele tem uma mente muito forte, ele tem uma tomada de decisão, o pai dele todinho, de alguma forma. E pensa num menino assim, duro de coração, graças a Deus, para as coisas de Deus, vai devagar, é diretor jovem da minha igreja, vai devagar, mas está indo. E Deus é tão bom que colocou na loja dos céus, né? Na loja Livraria Novo Tempo. Mas algo interessante, até hoje com os meus filhos, eu não falo 3 vezes com eles. Eu falo uma vez, eu falo 2 vezes. Aí eu conto 1, 2, 3. Se não fizerem, já sabe que alguma coisa vai sobrar para eles. Até hoje nós temos um combinado disso. Às vezes tem gente, eu só faço isso aqui, ó. Ele já sabe o que é, não precisa falar mais nada. Então, a gente precisa educar os nossos filhos, a sua esposa, né? Meus filhos, quando o mais novo nasceu, eu fiquei 3 anos, preferi cuidar dos 2, porque nasceu um próximo do outro, 1 ano e meio o outro nasceu. Então, foi uma escolha minha de ficar até os 3 anos, pelo menos com eles. Depois eu tinha que voltar ao trabalho, porque ficava complicado, né? E, então, assim, é uma responsabilidade muito grande nossa. Né? O inimigo está aí, as coisas malignas estão aí, as coisas do mundo que chamam a atenção, brilham os olhos deles, está aí. Então, nós precisamos pegar firmes, né? Para que nós tenhamos filhos vencedores. Meu filho estava no terceiro período de Direito, e ele ficou entre o melhor Caleb, ele foi o melhor Caleb pela 5ª vez, e ele foi fazer uma admissão, deixou tudo. Eu fiquei assim meio apreensiva, mas eu permiti que fosse. Porque era melhor ele fazer uma admissão do que ele chegar e dizer que não queria mais ir para a igreja. Então, eu comecei a pensar nisso. Né? Então, depois ele volta, faz o curso de Direito, já querem segurar novo, ele né? lá em Montes. É novo, né? 20 anos, e já querem segurar em Montes Claros, não querem liberar ele para vir embora em novembro. Mas, assim, seja feita a vontade de Deus, o sonho dele é de fazer teologia. Amém. Então, Deus está no controle. E eu falo com eles assim, você é vencedor cada dia. Cada dia a gente está vencendo o gigante. Então, a gente precisa ter essa noção também, né? Nós queremos, nossos filhos não são nossos, mas o que a gente puder fazer, nós precisamos fazer. Exatamente. Deus nos dá uma responsabilidade, que é educar os filhos, faz parte das responsabilidades que Deus nos deu, né? Crescer e multiplicar, mas aí está nesse processo está inserido aí educar também, apresente, né? Diga para ele que eu sou o Criador, né? Então, eu sei, o nosso mundo hoje ele está muito, por isso que a irmã Enemate está certa.
quando ela nos convida a ir para o sítio, a viver do sítio e tudo mais, e aprender, primeiro que a gente tem mais contato com a natureza, na roça a nossa vida é mais simples. E na roça nós somos menos influenciados. Tudo isso contribui para que a gente possa ter uma vida mais próxima de Deus e desfrutar. E o pão de cada dia não vai faltar. O que pode faltar, quem sabe, é o aspecto tecnologia, né? Vai faltar o celular, pode faltar o celular de última geração, o computador de última geração, essas coisas podem faltar. Mas o principal, que é a salvação, isso vai ser preservado. E eu penso que a irmã Ellen White, eu não sei como é que alguém diz que ela não é inspirada. A irmã Ellen White é inspirada. E outro detalhe importante, na sala 57, rapaz, eu fico maravilhado, porque o que a gente tem aprendido, o que a gente, eu particularmente, né, tenho aprendido na sala 57 sobre o Espírito Santo e a maneira como o Espírito Santo tem conduzido, dirigido a minha vida para que eu possa, inclusive, conduzir o meu distrito, é fantástico. E tudo isso envolve educação, né? A submissão, né? Se submeter à vontade de Deus. Quando um pai entende que é uma ordem divina, né? Eu usei o termo lá, o autor da palestra usou o termo, é um dever de um pai educar o filho. Educar não é a mesma coisa que criar. Tá muito bem definido isso. E os pais precisam perceber. E aí, logicamente, envolve tempo, ele vai ter que organizar o horário dele, de trabalho e tudo. Eu compreendo que é difícil, mas é algo a ser trabalhado. Amém. Mas alguma irmã tem alguma pergunta? Algum irmão Wesley? Sinta à vontade. Pode abrir o seu microfone, pode falar. Irmã Joanilda está aqui. Pode fazer a sua pergunta. Vou comentar só uma frase que o pastor falou agora, Ivânia. Pastor Aguinaldo, boa tarde. Boa tarde, Wesley. Para alguns que estão lá fora, boa noite, né? André, Ivânia e outras colegas aqui, outras mães. Realmente tem muita diferença em educar e criar, né? E muitos de nós, assim, queremos criar filhos, né? E isso até nós obtermos essa consciência que realmente tem uma diferença, leva até algum tempo de fazermos isso, né? Até os pais, nós pais, aprendermos realmente a educar o filho, leva-se tempo. Não é à toa que muitos de nós fazemos pedidos de orações justamente porque nós criamos os filhos. Nós não educamos os filhos. E hoje eles estão fora da igreja, né? Porque nós queremos ou queríamos criá-los e não educarmos, né? Então, eu só queria ressaltar isso aí porque a consequência disso tudo são os pedidos de orações todos os dias, nos variados grupos dos filhos que estão fora da igreja. Isso mesmo. Porque nós, ao invés de educarmos, nós criamos. Criar é muito fácil, mas educar é diferente. Educar é diferente. Educar no serviço cristão, como o pastor colocou aí, sobre a irmã Ellen White, nós temos tudo para educar os nossos filhos maravilhosamente bem, né? Mas às vezes sai do eixo e nós perdemos o equilíbrio, perdemos o eixo, esquecemos algumas coisas. Às vezes nós mesmos somos tão ocupados na nossa igreja que deixamos de educar nossos filhos. É muito cargo, é muita responsabilidade, às vezes a igreja é pequena e aí tem tanta tarefa, tanto sufoco que
o fato de nós só levarmos os filhos à igreja, pensamos que estamos educando. Mas isso não é o suficiente, né, pastor? Isso mesmo. É uma linha muito tênue, né? Essa questão de educar e criar. Eu queria aprender mais sobre isso. Educar e criar. Apesar de eu tenho 48 anos, tenho 2 filhos, e às vezes eu sinto essa diferença na criação e na educação dos meus 2 filhos. E muitos de nós, mães, aí, sabemos o que é realmente isso, o impacto que isso acontece, isso no nosso lar. O complicado, eu queria até deixar uma pergunta para nós, pais, é porque nós todos aqui, nós mães, todos nós, fora a Ivânia, todos nós já temos filhos adultos, adolescentes. Não jovenzinhos de 13, 14 anos, não. De 18 para cima, né? A Derlândia tem um caçulão aí, que em nome do Senhor vai fazer teologia. Esse é o caminho mesmo, filha, esse é o caminho. Deixa ele voar. O mais velho, de 21. Mais de 21, né, Derlândia? A Derlândia. Então, assim, o difícil... Não, eu vou tirar essa palavra, não existe essa palavra. Desafio. Oi, pastor? O desafio. Obrigado, é essa a palavra. O desafio para nós que temos filhos de 18 para cima, 17 para cima, é fazer com que eles sejam reeducados novamente. Quão difícil isso é? Para nós mesmos, que somos pais, aprendermos novos métodos e reeducar-nos e reeducar os filhos, né? Como isso é muito desafio. Isso leva tempo, isso leva oração, isso leva joelho no chão, só a misericórdia do Senhor para nos dar essa alegria de reeducar-nos e reeducar nossos filhos no caminho do Senhor. Essa é a minha contribuição. Obrigado, amigos. Agradeço, Wesley. Muito bom. Mais alguma irmã tem alguma pergunta para fazer o pastor? Eu acho que hoje as irmãs estão um bocadinho tímidas. Nem a câmera, as irmãs estão abertas. Eu acho que elas estão dormindo. Boa tarde. Então, acordei. Tá, irmã. Eu tô aqui só debulhando andu aqui e ouvindo, não quis abrir a câmera, mas eu estava aqui observando, porque hoje eu recebi um depoimento assim, de meu filho mais velho. Aí, antes de ligar aqui para falar com vocês, estava chorando ali, porque ele tem 34 anos, dia 17 de julho ele faz 35. E foi muito difícil para um lar dividido, para educar ele até os 15 anos na igreja, era uma luta, ele nunca foi a favor, ele zombava demais, não gostava de roupa social, e se eu deixasse, ele queria de qualquer jeito para a igreja, eu não aceitava, sabe? 2 quilômetros para ir para a igreja, tinha vez que estava chovendo, eu calçava o sapato e depois colocava uma sacola, amarrava até no meio da perna para poder chegar na igreja limpinho, ele não queria ir. E quando eu chegava lá, que eu tirava, deixava lá um pouquinho, ele já ficava agoniado. Todo amém para ele era o final. Quando dizia amém, ele dizia, acabou? A vontade de ir embora. E eu, sem sabedoria, agredia demais, agredia muito, falava, você tem que fazer o que eu quero, você tem que me obedecer, eu obrigava ele a orar. No culto, todo mundo se reunia, ele não queria reunir, eu fazia ele se reunir com a gente no culto familiar. E aí, até os 15 anos, eu não resisti mais, né? Cansei de ficar falando. E a primeira coisa que ele fez foi para um carnaval. Foi para um carnaval lá em Itabuna e nunca tinha ido para uma festa, nunca tinha bebido. E nesse dia apanhou, não entendia nada de festa. No meio daquele povão, um homem deu um chute nele, derrubou ele no chão, pisou nele. Quando ele chegou de manhã em casa, como alega aparentemente, porque tinha saído do ensino, e a camisa cheia de lama. E eu chorei e falei, eu não tive sabedoria, eu falei, eu sabia que eu sei que você não quer nada, você viu aí, ó, é a mão de Deus e tal.
sabe? E aí eu lamento muito hoje ele nem falar nesse assunto de voltar, ele não fala. No final do ano, eu fiz um compromisso com Deus. Na virada do ano, ele mandou uma mensagem dentro do carro com as 2 filhas e a esposa: mãe, feliz ano novo e tal. E aí eu falei: meu filho, ó, esse ano, meu filho, a minha decisão é real com respeito a vocês. E ele disse: ok, o que é que a senhora quer? Aí eu falei: é ver meus filhos reconciliados. Nem que eu tenha, meu joelho já sangra às vezes, já fica rachado, tem que colocar creme para hidratar. Ele agora, por mim, ele vai rachar, porque esse ano é o ano da vitória, de reconciliação. Menina, para que isso? Foi uma briga, acabou a alegria dele. Ele falou: eu não entendo o que é isso, reconciliar, eu não entendo. A senhora acha que eu não sou de Deus, não? Eu falei: meu filho, reconciliar, assim, assim. Não, que nada, eu sou de Deus. Tem gente na igreja pior do que eu, porque eu conheço. Fez aquela coisa toda. E aí eu desliguei, fui chorar e falei: mas eu sei o que é reconciliar, um dia tu vai entender. E quando é agora, anteontem, o 3º filho dele nasceu domingo. E ele me ligou: ô, mãe, eu sei que a senhora não gosta de vir para aqui e tal, mas porque eu não gosto das músicas dele, ele mudou o estilo. Você olha assim, quando ele me abraça, ontem nós estávamos no ponto de ônibus abraçados, chega a dar uma angústia assim, no coração de alguém até olhar assim e falar: será que esse é o filho dela? Muita tatuagem, muita... Aí eu peguei e ele me abraçou e depois falou que me amava. Eu falei: eu também te amo. Aí, quando é agora, eu recebi aqui, ele mandou aqui uma mensagem. Você precisa ver a mensagem. Eu pudesse printar ela aqui para mandar para vocês, mas talvez eu vou mandar para o grupo para vocês lerem. E aí, me agradecendo, sabe que é o meu joelho, né? Ele já disse que sabe que é o meu joelho que tem mantido ele em pé e vivo. Falou palavras pesadas com ele mesmo, ele mesmo chamou ele de vagabundo. Falou: apesar de seu filho ser um vagabundo, disse bem assim. Eu falei: a senhora achar eu com cara de vagabundo, mas eu lhe amo muito. Isso aqui eu falei: meu filho, eu nunca chamei de vagabundo, nem te considero assim. Mas o que eu te desejo é que o 180 graus da tua vida aconteça. Porque isso eu tenho orado, eu tenho participado dos grupos de oração, eu tenho jejuado, já fiz jejum de 3 dias, meu filho, por amor a vocês. E eu não abro mão. Deus não me deu filho para perdição, Deus me deu filho para salvação. E aí ele ficou caladinho, até agora não me respondeu nada. Mas enquanto vocês falavam, eu vi aí o pastor falando que a esposa dele deixou de trabalhar por uma maldade que fizeram com o filho dela para cuidar. E hoje eu me sinto, às vezes, triste, culpada, porque eu nunca criei eles. Eu só era mãe de sábado. Mas, assim, para levar para a igreja, porque eu trabalhava fora, às vezes chegava e já estava dormindo, às vezes eu chegava e não estava. Mas, assim, eu louvo a Deus, porque agora Deus me deu conhecimento de que eu preciso continuar clamando, não me sentir acusada, não me sentir como que eu fui culpada, porque ainda há tempo, e na oração, a oração tem poder, e eu sei que orando eu vou ver o milagre na vida dos meus filhos. Não é só ele, não estou falando dele, porque ele é o mais velho, mas tem ainda os outros também. Eu tenho 6, só 2, que pela misericórdia estão na igreja, mas que Deus nos ajude. Eu faço um apelo para cada mãe: leia Lamentação 2:19 e se lance aos pés de Deus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Já Amém. que nós não pode voltar ao passado, vamos avançar no joelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Maria, era isso que eu ia dizer para a senhora. Amém. Logicamente, os filhos, depois que eles alcançam a maioridade, eles têm a liberdade de escolher o caminho, não é? E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. Então, a senhora está fazendo está sendo muito correta. A senhora está orando e está sendo firme no sentido de que mostrando para ele qual é o caminho. Agora, irmã, o que vai acontecer? Quando a senhora falando aí, me vem à mente a história do filho pródigo, né? O pai da história do filho pródigo poderia, né, proibir o filho ou dizer assim: eu não vou te dar os bens e acabou, se vira, não quero, né? Mas o menino insistiu, ele acabou dando. Então o pai respeitou a liberdade do filho e ficou de olho comprido na estrada, dizendo assim: filho, tu vai, mas se tiver algum problema, vem que eu te recebo. Então o que acontece? Os filhos, depois que crescem,
né? A gente tem que respeitar a liberdade deles. E agora, logicamente, é orar e aproveitar as oportunidades. E as oportunidades, elas acontecem da seguinte forma, irmã, Verdade. como acontece na vida de todas as pessoas. Muitas vezes nós sofremos as consequências de nossas decisões, isso quebranta o nosso coração, né? E aí é a oportunidade que o pai, a mãe, o pregador tem para alcançar o coração da pessoa, né? Então, né, essas oportunidades que a gente tem que pedir Verdade. para Deus, Senhor, me dá a oportunidade para falar na hora certa, de maneira que alcance o coração dele. Porque, às vezes, batendo de frente Verdade. em determinados momentos, a gente não vai conseguir, né? Só E, atrapalha. logicamente, a senhora está Só demonstrando atrapalha. para ele, só atrapalha. E a senhora está demonstrando para ele que tem muito amor. E isso ele precisa sentir da senhora, que a senhora o ama. Agora, que a concepção que a senhora tem bíblica para ele é ele entregar o coração para Jesus, abandonar o mundo. E isso tem que ser bem claro. E louvado seja Deus que a senhora está fazendo isso. Está no caminho certo, irmã. Seu filho vai chegar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu creio. Amém. Amém. Eu também creio. Amém. Amém. Então, Glória e a mais? Deus. Quem já mais alguns irmãos quer fazer alguma pergunta? Senão o pastor faz a oração. Irmã, tá me ouvindo, irmã? Sim, Eu gostaria de também dar uma contribuição a esse senta à esse vontade. assunto de hoje, não é? Primeiramente, agradecer ao pastor por conduzir aí o estudo no tema de hoje, não é? Um tema muito importante e que realmente tem sido uma falha no núcleo familiar muito grande, né? Tem um pensamento que diz assim, talvez até não lembre bem, mas o importante não é a casa que construímos, e sim quem estamos preparando para morar nela, né? Nós estamos construindo uma família sobre a rocha, estamos construindo uma família sobre a areia. O que eu quero dizer, hoje, há muito tempo, né, as pessoas vêm construindo uma família para ser vitrine para o mundo, para a sociedade, não é? Enquanto a gente deveria preparar a nossa família para a vitrine celestial. Hoje o pai está preocupado em seu filho ser um Ronaldinho, ser um Neymar, ser uma pessoa que venha a ser aquela celebridade que ele se agrada. E esses valores não estão sendo aplicados desde pequenos, não é? Meu pai nunca me preparou para ser uma vitrine para o mundo. Meu pai me preparava para que eu fosse um filho que viesse, primeiramente, temer a Deus. Olha, e que meu pai era um homem ignorante, mas ele nos ensinava a estar na igreja. Olha, vá para a igreja, de volta para casa. Uma vez por ano é que a gente podia romper as fronteiras de Jericó, que era na festa de final de ano. Mas esses valores de respeitar, de almoçar juntos, o mundo também veio a fragmentar isso. Hoje o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho fica em casa com alguém para ajudar. O pai chega, o filho está dormindo. Se o filho está fazendo escola de manhã cedo, sai porque o pai está rendendo um serviço durante a noite, não chegou em casa. Não há liga, não há conexão. Não está havendo a comunhão de valores espirituais, relacionais, de amor, de criação. Então, nem está havendo criação e nem muito mais o estímulo à educação. Como bem frisou Wesley e bem frisou o pastor, criar é uma coisa, educar é outra. Eu ganhei o mundo logo cedo, fui constituir família e tudo, mas eu comecei a dar para o meu filho aquilo que faltou para mim. Só que o mundo hoje está agradando o filho com brindes e com presentes, porque, por exemplo, uma criança de 2 anos, o pai não aguenta mais ouvir o menino chorar. Então, compra um celular, compra um brinquedo, e não sabe reeducar essa criança, ou reeducar essa criança. Então, os meninos vão dentro do supermercado, é o chororô maior do mundo, porque quer aquilo, porque não está sendo educado em casa.
e querem que essa educação parta de um professor. Não, o professor vai ensinar aquilo que pertence a ele, mas a nossa educação tem que começar dentro de casa. Se eu não ter educação dentro de casa, eu não vou ter essa educação lá fora. Se eu não der educação para mostrar ser educado para os meus pais, aprender essa educação com os meus pais, o mundo é quem vai dar as regras da minha vida. Então, quando jovem, no lugar de você ter vindo desde lá de trás, nessa condução de ser levado a uma vida cristã, primeiramente, fazer seus estudos, buscar suas conquistas, mas nunca perder esses valores morais e espirituais, se você não mostra a verdade para o teu filho, o mundo vai mostrar a verdade que ele deve viver. E aí esses filhos têm sido absorvidos por mundo das drogas, dos vícios, de uma falsa ilusão. E aí, cadê o controle disso? Fica mais difícil. Então, para você, mãe, que hoje está de joelho para o teu filho voltar, tem uma coisa chamada professor, chamado tempo. Junto com a oração a Deus, o mundo aí fora vai ensinar ele a importância do teu valor como mãe, como família. Assim que o filho pródigo perdeu tudo, voltou para casa, quem foi que deu a resposta para ele? De que ele estava errado, de que ele não deveria ter saído de onde estava. Foi o mundo. Foi a forma dele não enxergar um futuro em tempo presente. Então, nós, como pais, temos que vigiar sim. Agora, temos que encontrar tempo para nossos filhos. Nós não estamos tendo tempo, porque o mundo está absorvendo nossos filhos. Então, nós temos que ser vigilantes sempre. E se você só tem meia hora com teu filho, use essa meia hora para falar de Deus, para estudar a palavra, para que essa família seja sólida e saiba dizer não para o mundo. Essa é a minha participação aqui com vocês. E obrigado. Ok, então eu estou a ver que a nossa irmã está tudo tímida hoje, então eu vou dar oportunidade para a irmã Derlândia, que tem uma coisa para passar para nós. Minha internet está lenta, estou ficando travada constante aí, acho que percebeu já, né? Então, quero dizer para o senhor, pastor Aguinaldo, amanhã é seu aniversário, nós, grupos Mães Intercessoras, grupo de oração 12, somos 152 mulheres, um pouquinho só, né? Nós oramos sempre por vocês, pastores, é um privilégio para nós estarmos orando por vocês, e queremos desejar ao Senhor, à sua esposa, à sua família em geral, principalmente ao Senhor, que está colhendo mais essa bênção, mais essa dádiva, mais experiência, né? Verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente, continue sendo esse homem de garra, esse homem valoroso nas mãos do Senhor, e que a cada dia mais o Senhor sinta a presença de Deus na sua vida. Amém. Bênção ter vocês conosco, é um privilégio para nós. Eu falo com o pastor Wagner todos os dias. Uma das melhores coisas que ele fez foi deixar vocês, em parte comigo, uma responsabilidade grande, estar intercedendo 2 vezes por dia por vocês, mas é um prazer imenso de estar conversando com algum pastor diariamente, estar de olho ali quem está entrando, quem está saindo, e o Senhor é uma dessas bênçãos na minha vida, tá? É um grande pai, é um irmão, é um líder. Até falei com o meu pastor ontem que eu queria que o senhor fosse meu pastor aqui. Infelizmente, a gente não pode escolher, né? Mas quem sabe? Mas Deus te abençoe, meu querido, poderosamente. Amém. Agradeço o carinho, Aderlândia, muito, muito, demais mesmo. Obrigado pela oportunidade, privilégio que me deram, né? A gente fica assim, às vezes, pedindo ao Papai do Céu, né? Senhor, usa, o Santo Espírito ilumina para que a gente possa edificar aqueles que ouvem a gente falar. Eu sempre oro nessa direção. E eu penso que quando essa preocupação, a gente fala de educação, a gente tem que pensar em educar a gente também, né? A questão do nosso tempo, o pastor Wagner fala muito sobre isso, né? O nosso tempo para que a gente possa ter com Deus, e nesse tempo que a gente separa com Deus, a gente pode incluir a família
e entrar nesse processo de educação, né, de reeducação, conforme o Wesley falou, de reeducação e trazer Deus mais presente para a vida da família e dos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude. Obrigado pelo carinho. Você sempre, a gente está sempre se comunicando mesmo, né? Mandando, trocando mensagem, e é uma benção. Sim, viu? sim. Hoje são 122 pastores. É um número bom. Não tem um. A sala tá chegando mais, viu? Está chegando mais. Está chegando. Semana que vem vai ter mais. Meu irmão, até que enfim, vai estar no Zoom. Ele foi forçado a entrar pelo Zoom. Ele vai estar passando a lição para a gente semana que vem. Amém, amém. Igual o pastor Wagner, aperta ele lá. Falei, estou apertando. Amém. Mas vai estar conosco mais um Pereira semana que vem. Amém. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Pequena mensagem para o senhor, viu? Quando eu olho, muito obrigado. Quando eu olho quem eu fui, quem eu era e quem eu sou hoje, Deus operou um milagre gigante na minha vida. Eu louvo ao Senhor. A misericórdia dele, de fato, me alcançou. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus também. Só pode orar, viu? Mas última coisa, antes que o pastor ore, eu queria convidar todas as irmãs que estão aqui hoje para estar conosco amanhã. São 16h30 lá em Brasília, aqui na Inglaterra são 20h30, para estar conosco amanhã, no culto amanhã, que amanhã nós fazemos 1 ano com esse grupo de mais intercessoras. Então, pastor, ser convidado a estar aqui conosco amanhã para fazer uma oração ou para fazer uma pequena meditação também conosco, seja bem-vinda aqui para nós amanhã também. Seja todos estão aqui invitados amanhã. E quem puder convidar alguma amiga, algum irmão, algum pastor, pode convidar, que seja bem-vindo todos. Amém. Mande o link que é o mesmo. Amanhã, o grande dia! 1 ano, a bênção! Glória! 1 ano. Esse aí, pastor, 1 ano aguentando Ivânia. Não é fácil. Brincadeira, Ivânia. Brincadeira. O amor cresceu, nem 1 ano deu para crescer o amor, né? Cresceu. A amizade, o amor. Ai, é mesmo. Oi, Ivânia, até quando ela vai nos aguentar, hein? Irmã Joanil, a senhora falou isso, a senhora comentou, né? 1 ano de uma pessoa. Bom, é interessante, né? E louvado seja Deus por isso. Eu tenho a sala, né? E a internet nos proporcionou isso, né? Eu tenho pessoas que eu tenho um carinho muito grande que nunca vi, né? Eu nunca vi o Wagner, nunca vi a Aderlândia. Estou desenvolvendo amizade. Tem a Isilda, que eu tenho um carinho grande pela Isilda. Pessoas que eu nunca vi, mas que eu oro por elas. Eu oro por vocês. Que eu oro. Quando aparecem lá os pedidos, na mesma hora eu passo, porque eu penso o seguinte, ó, se eu não orar agora, depois eu posso esquecer. Então, eu oro naquela hora, tá entendendo? Eu faço assim. Eu oro naquela hora ali que a pessoa me pede, porque diga a mesma coisa. Isso é gostoso demais, né? A gente desenvolve uma amizade, um carinho, né? E ora pelas pessoas. É de Deus, isso é de Deus. É o Espírito, é o mover do Espírito mesmo na vida da gente. Que as pessoas são especiais. E vocês falando assim, 1 ano, né? 1 ano de convivência, né? Sempre nos encontrando, conversando, né? E às vezes, lógico, com alguns a gente acaba tendo se abrindo, né? Contando alguma particularidade ali no WhatsApp, que também a internet tem nos proporcionado isso, e o amor vai crescendo, né?
eu tenho um carinho muito grande. Já prometi para ir visitá-la 2 vezes, a irmã Jússi, aquela senhora que a fazenda pegou fogo, tudo e tal. Eu tenho família em Itabuna, minha esposa é natural de Ilhéus, e nos finais de ano eu vou para Itabuna, muitas vezes, né? E lá, a caminho, né, para poder ir para Ilhéus, eu passo pelo caminho, dá para passar lá onde a Jússi mora. Eu já fiz o compromisso com ela e qualquer hora dessa eu vou dar um abraço nela. Mas é essa amizade, essa coisa boa que vem de Deus. Louvado seja o Senhor. Parabéns. Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? Que essa amizade nossa cresça, que as nossas orações, né? Eu tenho certeza que Deus ouve as nossas orações. E vocês, mães, que estão orando aqui pelos seus filhos, a oração tem poder. Permaneçam firmes. A oração tem poder. E eu sou uma das pessoas que acredito na oração. Tá? Eu acredito na oração. Então, meu pai, eu vou dar um exemplo aqui, meu pai tinha problema com bebida e foi através da oração que minha mãe permaneceu firme e ele se converteu. Hoje, meu pai é um servo do Senhor e foi as orações de minha mãe. Tá? E as orações dela por nós também, eu acabei me tornando, né? Que a gente tem uma tendência de andar nos caminhos do pai, né? Quando é do mundo, beber, andar em festa e tudo, aí Deus nos alcança. A primeira pessoa que se converteu à igreja adventista foi minha mãe, e aí com as orações dela, hoje minha família, falta um irmão ainda, quase toda, já está toda, só falta um para dizer, para minha mãe dizer assim, né? O meu pai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, só falta um. Eu já tive um privilégio diferente, como a minha família é menor, né? Eu e minha esposa, mais 2 filhos, os 2 estão servindo na igreja, eu posso dizer, eu e minha casa servem ao Senhor. Mas meu pai ainda precisa que meu irmão se converta. Mas isso vai acontecer, porque nós estamos orando. Nós estamos orando. Antes ele não queria falar, entrava em contato conosco, não queria nem ouvir falar. Mas hoje ele já escuta, ele já manda mensagens, né? Quando fala do sábado, ele diz feliz sábado. Então ele está chegando, ele vai chegar. E nós vamos continuar orando, porque é pela perseverança da oração que os milagres acontecem. Amém? Hoje eu tenho 2 irmãos também que ainda permanecem. Uma já Amém. teve, assim, já fez todos os estudos. Uberlândia é o nome da mulher. E um xará seu, pastor, Aguinaldo Pereira, também. Só falta os 2 para tomar decisão. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Mas Deus está no controle. Amém. Posso orar? Eu vou orar. Pai Celestial, que momento gostoso o Senhor nos proporcionou aqui nessa hora, Senhor. Apesar, a despeito da distância, o Teu Santo Espírito tem nos unido e temos carinho uns pelos outros, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós nos preocupamos, nós oramos, temos grupos de intercessão. Este é um grupo de intercessão pelos filhos, meu Deus. Pai, aproveito a oportunidade para te pedir. Toma nossos filhos, Senhor, em Tuas mãos. Ó Santo Espírito, de uma maneira sobrenatural, vai até eles e os desperta para voltar o pensamento ao trono da graça, Senhor, e os desperta a se converterem, a mudarem de vida, aceitando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, meu Deus, ouve e atende a oração, as orações que são erguidas nos grupos de oração e também neste grupo de oração aqui, Senhor. Ouve as orações das mães e trabalha profundamente no coração dos filhos. Também quero agradecer, Senhor, pelo tema que foi estudado hoje, a verdade, Senhor. Às vezes nós precisamos nos educar como educadores para poder dar uma formação educacional para os nossos filhos. E diga-se de passagem, Senhor, tu sabes disso. A educação, ela não se limita somente aos primeiros anos de vida. Filhos sempre serão filhos durante toda a vida. Nós somos filhos e temos os nossos filhos. Ó Deus, nos ajuda a sermos obedientes ao mandamento de promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes aos teus ensinos, Senhor.
sendo educadores e não apenas mantenedores dos nossos filhos. Por favor, Senhor, opera milagres na nossa vida. Abençoa cada família aqui representada, cada janelinha aqui. Abençoa, Senhor, aqueles que vão ouvir esta pregação, essa mensagem, a mensagem desta tarde e noite. Abençoa-as para que essa mensagem possa surtir o efeito na vida daqueles que ouvirem da mesma forma que surtiu o efeito na nossa vida neste momento. Enfim, Senhor, te agradecemos por tudo que nos tem concedido, pela homenagem que foi dedicada a mim, por mais uma primavera que eu estou completando. Eu te agradeço. Nós agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Quem de vocês